Meu irmão, minha irmã, graças a Deus pela tua vida, estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. E aí aquela lembrança, né? No Novo Testamento é primeira, segunda, porque são cartas. Tem até terceira também lá em João. Mas no Novo Testamento. E no Antigo é primeiro, segundo, porque são livros. Esses detalhes são importantes no manuseio da escritura, né? E quando você, às vezes são coisas que alguém pensa que é mínimo, mas quando você usa isso, né? Você acaba tendo mais autoridade. As pessoas acabam te dando mais crédito por causa desses detalhes que você está usando e demonstrando conhecimento da escritura sagrada. Zelo. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos falar com Deus. Pai de amor, estamos aqui para o estudo da Tua Palavra. Rogamos que Tu ilumines o entendimento do Teu povo e que abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Palavra de Deus. O texto, né, o título que nós temos nesse texto é O Amor é o Dom Supremo. Eu quero estudar com você um pouco sobre essa questão do amor, o dom maior. E a gente está diante de uma carta escrita a uma igreja que era uma igreja conhecida porque não lhe faltava dom algum. Paulo fala aqui nessa carta que não faltava dom algum àquela igreja. E então você fica imaginando que igreja poderosa, né? Que igreja operosa. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo nessa primeira carta aos Coríntios uma carta que, ao invés de ser um elogio, graças a Deus, né? Não, é uma carta de exortação. E Paulo está aqui nesse texto falando a respeito de alguns dons que a igreja tinha e que acabava sendo, infelizmente, um motivo de vanglória, porque a igreja se gloriava em ter esses dons. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção, alertando aquela igreja que esses dons, né, em momento algum nessa carta, ou na segunda, ele fala que esses dons não são importantes, não são necessários e nem devam ser buscados. Mas ele fala que existe algo que vai validar esses dons. E é justamente o amor. Isso que Paulo está dizendo aqui. Para que a gente possa entender o que é ser crente, né? Para que nós possamos entender qual é a prática que nós devemos realizar, buscar e por quê, para que a gente possa entender o que é, né, o sentimento que nós devemos ter no coração como servos de Deus, nós precisamos examinar aquilo que Deus nos fala. Nós precisamos ouvir Deus, aprender com Deus. E isso é uma coisa muito importante, porque, irmãos, a igreja ela tem que se afastado, a igreja, de um modo geral, tem que se afastado daquilo que é a vontade de Deus. E aquela coisa de kadosh, né, de santidade, a igreja ser diferente, não excluindo, né, mas uma diferença que vai atrair, isso, infelizmente, não tem acontecido tanto. A igreja ela tem perdido essa característica de ser diferente. E muitas vezes, né, a gente
vive uma vida, às vezes, né, dentro de um templo, as pessoas vão dizer, ali o cara é crente, né? Aquele ali é crente. Mas lá fora no mundo, isso às vezes é meio difícil de alguém olhar para alguém, né, que é da igreja e falar que aquele ali é crente. Por quê? Porque não está havendo essa diferença. Mas como haver, né? Como ter essa diferença em nós, ter essa característica? O Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, uma igreja que a cidade de Corinto é uma cidade muito grande, uma cidade comercial, tinha 2 portos na cidade, então os navios estavam indo e vindo, e era, né, um caminho para chegar a Atenas. Então, é uma cidade grande, né, muito famosa, muito ilustre, que era a cidade de Atenas, e Corinto era esse caminho. Então, Corinto estava num lugar que dava a ela um privilégio muito grande de ser lugar onde as pessoas iam de toda parte do mundo. E ali em Corinto, por causa desse movimento, esse comércio, esse ir e vir, a cidade foi prosperando, prosperando, e surgiu a igreja. Paulo foi ali, pregou a palavra e plantou aquela igreja lá no capítulo 18 de Atos. A gente vai encontrar, o apóstolo Paulo chega ali e a igreja começa ali com ele naquela cidade. E a igreja também foi próspera, conforme a cidade, cresceu conforme a cidade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, olha, vocês precisam de tomar cuidado com algumas coisas. A gente vai fazer esse estudo e eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso, né? Sobre como nós vamos aprender, né? Como é que nós vamos conseguir aquilo que nós precisamos conhecer para que possamos viver conforme aquilo que Deus quer para nós e sermos essa igreja que tem um monte de dons, né? E que esses dons são validados pelo Senhor, tá? Então a gente vai fazer esse estudo aqui e eu vou passar para uma segunda parte daqui a pouco.